Lembra que um dia eu falei sobre os animais, o tráfico de animais? Pois é, meus amores. Nessa página nós vamos também falar sobre os animais, mas nós vamos trabalhar mesmo a leitura, treine a leitura de vocês. E aqui está o anúncio, você já está lendo, que diz assim: ajude-nos a devolver os animais para a natureza. Então, o que esse anúncio está querendo dizer? E onde vocês vão colocar a resposta? Vamos lá para a página 11. Agora vai ser interpretação oral. Como vocês não estão aqui em sala de aula, pode estar fazendo essa interpretação oral, que é falando com o papai, a mamãe ou algum amigo que se encontra na casa de vocês, viu? Então, o que mais chamou a sua atenção no anúncio na página anterior? Você volta lá para lembrar do anúncio e você vai dizer para alguém que está próximo o que chamou a sua atenção. No segundo diz assim: você já tinha visto algum anúncio parecido com esse? Eu acredito que sim, que nós já trabalhamos no livro de ciências sobre esses anúncios falando dos animais. E aqui embaixo, que vai ser a interpretação escrita, que não vai ser mais falando, que o oral é falando, escrita, você vai escrever no livro, que diz assim, ó, escreva o nome do animal representado no anúncio da página anterior. Volte lá e você vai estar olhando a imagem e vai colocar, escrever o nome do animal aqui. E o segundo diz assim: segundo o anúncio, os animais devem ficar em seu ambiente natural. Circule a imagem que representa o ambiente natural do animal que está nessa imagem, que a professora não vai dizer, que você tem que dar uma lida. E na página 12, aqui tem, ó, veja a seguir a diferença entre os animais domésticos e silvestres. Animais domésticos você já sabe o que é, e silvestre também. Então, de acordo com as informações acima, o macaco é considerado qual animal? Doméstico ou silvestre? E aqui você vai circular os animais. Ó. Observe os animais e contorne somente os animais silvestres. Silvestre você não pode criar em casa, o homem não pode cuidar dele em casa. Ele tem que ficar na selva, na floresta, viu? E aqui você vai reler o trecho lá do anúncio que ajude-nos a devolver os animais para a natureza. E vai explicar com as suas palavras o que esse trecho aqui desse anúncio quer dizer aqui embaixo na página 12. Tudo bem? E agora vamos para a próxima aula. Olá, meus amores. Então, vamos continuar com a nossa aula, né? E eu quero pedir desculpa, viu? Porque eu apresentei a sala de aula para vocês, mas houve um imprevistozinho rápido, porque fomos chamados para uma reunião e a tia foi, quando saiu já era um pouco tarde, então tive que sair para casa. E aqui estou, tudo bem? Para terminar de gravar a aula de vocês. Ó, vamos lá para matemática na página 86, que vai falar sobre noção de posição. Exemplo, aqui eu tenho um livro. O livro está em qual mão? Na mão direita ou na mão esquerda? Na mão direita, acertaram. E esse vaso está na minha mão? Esquerda ou direita? Isso, esquerda. E agora, ele está na minha frente ou está atrás? Isso aí, ele está na frente. Então, tudo isso é para vocês terem noção de posição, tá bom? Aqui, ó, tem uma imagem que fala assim, em muitas situações do dia a dia, precisamos descrever a posição de objeto ou pessoas para que sejam localizadas. Exemplo, se você vai para a praça e quer esperar a mamãe, lá na praça, no canto da praça tem um pé de árvore. Então, você vai ligar para a mamãe e falar que você está na praça em frente à árvore que fica no canto. Então, ela já sabe que já vai ter a noção do lugar que você vai estar esperando. Do mesmo jeito, nós temos uma imagem parecida com a história da professora. Aqui eu tenho, ó, Marília. Marília está falando no telefone. Então, ela está falando com o irmão, dizendo assim: estou na frente da escola, ao lado do ponto de ônibus. Ó, estou na frente da escola, ao lado do ponto de ônibus. Então, ela estava
do lado, bem ao lado do ponto de ônibus. Ele já, quando chegar, ele já vai ter a noção de onde encontrar a Marília. Veja bem, primeiro, que informação Marília usou ao descrever a sua posição para o seu irmão? Então, você vai responder. Que informação ela usou? Qual foi a informação que ela deu para ele no telefone? Segundo, na cena, quem está em cima do galho da árvore? Observe a imagem, que aqui tem uma árvore, você vai saber quem está em cima do galho da árvore. E terceiro, diz assim, a senhora com o cachorro está usando uma bengala na mão direita ou na mão esquerda? Isso que é atenção, você vai prestar atenção e vai responder o terceiro. Agora vamos para essa página aqui. É bem simples. Aqui nós vamos estudar sobre direita e esquerda, destros e canhotos. Então, você já percebeu que temos a tendência de utilizar mais os membros de um lado do corpo para realizar as tarefas? Se a tendência é utilizar mais os membros do lado direito, a pessoa é destra. Então, se eu uso mais esse lado aqui, eu sou destra, tá bom? Do lado direito. Tudo bem, criança? A pessoa é destra. Se utiliza mais os membros do lado esquerdo, trata-se de uma pessoa canhota. Então, se eu escrevo só com essa mão esquerda, como jogo a bola, eu utilizo mais ela, então eu sou uma pessoa canhota. Mas se eu escrevo com essa, faço muitas das atividades com essa mão direita, eu sou o que, criança? Direita, né? Destras. Então, aqui, ó, nós temos uma situação onde você vai estar estudando a página 87, que vai falar sobre direita e esquerda. Tudo bem? Você vai ter a noção de como chamar essas pessoas que escrevem com a mão direita e com a mão esquerda. Então, as páginas são 86 e 87 de matemática e vamos para a nossa última aula de hoje. Oi, criança, vamos para a nossa última aula, na página 162, no livro de ciências. Nós vamos falar sobre fase da vida. Então, a nossa vida passa por 3 fases, viu, criança? E hoje vocês vão estar aprendendo. Será em qual fase você se encontra? E a sua mamãe, o seu papai, em qual fase? E os seus avós? Então, vamos aprender um pouquinho? Aqui eu tenho uma situação. Pessoas. A família de Eduardo é constituída por 8 pessoas. Então, essa é a família do Eduardo que nós vamos falar. Quem é Eduardo? Esse menino que está aqui, ó. E aqui a sua irmã, Bianca, viu? Bianca tem apenas 9 meses de idade. Já o Eduardo, ele tem 8 anos. Será em qual fase ele se encontra? Só lembrando que até 12 anos, viu? É a infância. Depois de 12, ele já entra para a adolescência. Então, se ele tem menos que isso, ele se encontra a fase da vida dele é a infância. Ele gosta de brincar de bola, jogar bola, e ela gosta de passear, viu, no parque. Então, são 2 irmãos. E ele se encontra na fase da vida, qual é? A infância. Já nós temos aqui outros irmãos, que é o Mateus e a Larissa. Aonde vocês vão estar respondendo, preste atenção, já mudou, já não estão mais na fase da infância, eles já estão na adolescência. Então, quer dizer que Mateus e Larissa já passaram por essa fase da infância. Ó, Mateus tem 5 anos a mais do que Eduardo, ó, 5 anos a mais, Eduardo tem 8. Para você saber, viu, ó, mais do que Eduardo. Ou seja, ele tem quantos anos? Para você saber quantos anos ele tem, você vai fazer uma conta de adição. Sim, pegue o 8 mais 5, faça a soma e bote aqui o resultado, que vai ser a idade que ele tem. Já a Larissa é a irmã mais velha de Eduardo. Ela tem 4 anos a mais que Mateus. Então, depois que você saber quantos anos Mateus tem, você vai fazer o cálculo para saber quantos anos Larissa tem, sendo que ela é mais velha do que ele, 4 anos. Tudo bem? Agora vamos para essa fase aqui que está os papais e os avós. Aqui é outra fase, ó, viu? Mas antes de falar dessa fase,
Você vai responder aqui, ó. Organize os personagens em ordem crescente de idade, enumerando-os de 1 a 8. Então, é ordem crescente. Então, quem vem na primeira fase é Bianca, é Eduardo, é Matheus. Aí, se for primeira fase, você bota lá em ordem, vai ser a Bianca. Tem 9 meses, então você bota número 1. E o próximo, se é em ordem crescente, você vai botando do menor para o maior. E aqui nós vamos falar da fase adulta. Que quem se encontra na fase adulta aí na sua casa? A mamãe e o papai. O Marcelo é o pai de Eduardo, ele tem 45 anos e a sua profissão é médico, vocês já sabem. Já a Juliana é a mãe do Eduardo. Ela tem 7 anos a menos. Para você saber quantos anos ela tem, você vai pegar a idade, 45 do pai dele, e vai botar menos 5, não é isso? No menos 7, porque ela tem 7 anos a menos. E você vai então ter o resultado, essa conta vai ser menos, e vai saber o resultado dessa atividade, ou seja, a idade da mãe de Eduardo. Já a última fase aqui, que também se encontra na fase adulta, mas nós chamamos de idosos, são os nossos avós, o seu avô, sua vovó, que é aqui, ó. A Amélia é a avó de Eduardo. Ela tem 65 anos de idade. Pronto, essa é a avó dele. Tem 65 anos de idade. Já o seu Joaquim, então, como eu disse, o seu Joaquim é o avô de Eduardo e tem 5 anos a mais do que a Amélia. Então, se ela tem 65, ele tem 5 anos a mais. Então, 65 mais 5. Aí você vai saber a idade de seu Joaquim. Viu como é fácil? Não é difícil. Então, crianças, essas aqui são as fases da vida. Como eu falei, infância, que é aqui de vocês. Aqui a fase adulta, que é do papai, da mamãe, do tio, da titia. E aqui também que é uma fase adulta, mas nós chamamos de idosos, tá bom? Que são os nossos avós, aquelas pessoas que já têm uma idade a mais. Tá bom, criança? Então, nós encerramos por aqui. As páginas são 162 e 163 de ciências. Responda e mande para a professora, viu? Um beijo no coração de vocês.